causalidade são importantes a serem pontuadas aqui. Principalmente duas teorias: as teorias da condição simples e as teorias da condição qualificada, ou também conhecidas como individualizadoras. O que seriam teorias da condição simples? Teorias da condição simples tratam-se daquelas que não fazem qualquer distinção entre os fatores que antecedem o resultado. E, conceituando as teorias da condição qualificada ou individualizadoras, tem-se que estas teorias são aquelas que abrangem aquelas questões que antecedem diferente hierarquia ou grau de importância. Mas como assim, né? Teoria da condição simples, não fazer qualquer distinção entre os fatores que antecederam o resultado. Como assim? Nada mais é do que essa teoria da condição simples. Ela também pode, né, ser explicada da seguinte forma: ela não estabelece níveis de importância entre os antecedentes do resultado. Ela também é conhecida como a teoria conditio sine qua non, ou ainda equivalência dos antecedentes. Nossa, né? Para essa teoria, todo fator que exercer influência em determinado resultado, ainda que mínimo, ainda que minimamente, vai ser considerado causa. Nós temos um enfoque previsto no artigo 13, caput, na parte final e do Código Penal, e ele diz, né, que haverá relação de causalidade entre todo e qualquer fator que anteceder o resultado. E nele, se tiver alguma interferência. Só que esse método utilizado aqui para se aferir esse nexo de causalidade, que é essa ligação entre a pessoa e o fato propulsor, esse método utilizado aqui para aferir, né, para verificar, é chamado de juízo de eliminação hipotética. Ou seja, quando se pretender, né, verificar, analisar a relação causal entre uma conduta e um resultado, basta eliminá-la hipoteticamente e verificar o que? Se for verificado que o resultado teria ou não acontecido, né, ou ocorrido exatamente como se dera, assim se, depois de retirado mentalmente determinado fator, notar-se que o resultado não teria sido produzido ou não teria ocorrido exatamente do mesmo modo, poder-se-á dizer que, entre a conduta mentalmente eliminada e o resultado, houve nexo causal. Então, assim, nós precisamos ter cuidado em analisar esse juízo de eliminação hipotética. Por quê? Para a gente não regredir ao infinito. Esse juízo de eliminação hipotética, ele também é conhecido como a eliminação de Thirén. Ele nada mais é do que eu verificar a conduta, um caso concreto, e eu verificar o que realmente levou, o que tem liame, o que realmente tem ligação com aquela conduta. E é lógico, aquilo que for na verdade, penalmente relevante. Ah, mas explica melhor, né? Então, vamos estudar aqui, vamos verificar um pouco mais. Se eu penso, um exemplo bastante comentado é o caso, por exemplo, da fabricação da arma de fogo. Então, nós sabemos que a fabricação da arma de fogo, depois a venda dessa arma, depois dessa venda, uma pessoa vai lá e compra, e só depois essa pessoa, né, ela pratica, por exemplo, um crime utilizando
esse instrumento. E aí eu pergunto para você, se eu for analisar num caso concreto, um crime, eu preciso pensar em quem? O que é penalmente relevante? Num caso concreto, é o fabricante da arma, é quem vendeu. O que é penalmente relevante é justamente se aquele agente agiu com dolo ou com culpa, no caso concreto. Então, elimina-se quem? Elimina-se o fato desse criminoso, quem foram os pais desse criminoso. Se ele não tivesse existido, não teria acontecido o crime, por exemplo. Então, peraí, quer dizer que a, o fato desse agente ter nascido quando ele nasceu, de ter havido os pais. Ah, então peraí, os avós também são responsáveis? Não, não são. Aí nós estaríamos diante do que a doutrina chama de regressos ad infinitum. Ou seja, eu vou fazer uma regressão ao infinito. Aí vem essa eliminação de Tirem, e por essa eliminação eu vou verificar o quê? Eu vou verificar aquilo que realmente é penalmente relevante. Então, eu percebo que no nexo causal, eu vou verificar a conduta e o resultado. E aquilo que não for penalmente relevante, eu não vou atrás. Outro exemplo também, trazido pela doutrina, é a questão da confecção de uma cama por um marceneiro, né? E esse marceneiro faz essa cama, né, com todo cuidado, né? E aí ele vende. Esses responsáveis por esse ponto de venda, né, vai alguém ali e compra, né, desses representantes comerciais essa cama. O que que acontece? Se porventura anos ou minutos ou logo depois da compra, esse agente pratica um crime, por exemplo, previsto no artigo 213 do Código Penal, o estupro, utilizando dessa cama, pelo processo de eliminação de Tirem, eu não vou regressar ao infinito. Qual o nome do marceneiro que fez a cama? Quem vendeu? Não. O que que penalmente é relevante? Mentalmente eu vou verificar o quê? Peraí, o agente se utilizou de quais circunstâncias, de uma lábia para praticar o 213, isso é penalmente relevante. Então, é a pessoa que é ligada ao fato propulsor, que na verdade é o tipo penal, né? E por que que existe esse processo de eliminação? Para que realmente não haja é, é, esse exagero nos antecedentes, essa regressão ao infinito, né? Então, em matéria penal, foi adotada a teoria da condição, da conditio sine qua non, ou seja, a condição sem a qual aquele determinado crime não teria ocorrido, né? E é claro, as situações anteriores que antecederam aquele caso concreto, se não for penalmente relevante, elas são o quê? São eliminadas, né? Então, essa é a teoria adotada pelo Código Penal. É a teoria da condição simples, e essa teoria está prevista no artigo 13, caput, na parte final, né? E diz justamente dessa conditio sine qua non, ou seja, a condição sem a qual esse crime não teria ocorrido.